Bem, pessoal, hoje quero falar a vocês sobre termos obreiros indispensáveis na obra de Deus. Estou fazendo uma série de sermões voltadas para o mês de outubro, e o mês de outubro é comum em nossas igrejas a termos as eleições dos líderes de nossa igreja. Então, tenho feito uma série de mensagens voltadas para esses novos líderes que teremos para que eles possam estar se candidatando e servindo a obra de Cristo, e também para aqueles irmãos que estão em nossa igreja. Por isso, o título de minha mensagem é O Obreiro que é indispensável ao ministério sagrado. Que tipo de obreiro Deus quer como ministro dele dentro da igreja? Porque, irmãos, às vezes a igreja sofre, a igreja passa por dificuldades, porque aqueles que estão à frente não estão com o coração certo, claro, para poder servir a obra de Cristo. Você precisa, e eu já preguei isso na semana passada, ter um espírito de poder servir a Deus com excelência. E o texto que eu quero utilizar hoje como base de minha mensagem encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 11, que começa dizendo o seguinte: Procura vir contigo depressa. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Vocês sabem, Marcos teve uma série de problemas com Paulo na pregação do evangelho, porque Marcos não estava apto para pregar o evangelho naquela época. Será que eu estou falando com alguém que não está apto para pregar o evangelho hoje? Será que eu estou falando com você que tem algumas dificuldades, que tem alguns pecados, que tem alguns problemas, e não está apto para a pregação do evangelho? Sabendo disso, deixa eu destacar para todas as pessoas aqui. Hoje eu quero aprender com vocês, através desse texto que nós lemos no começo, sobre esse obreiro chamado João Marcos, e o livro de Marcos é o livro que ele escreveu. Esse autor, ele é indispensável para o ministério de Cristo, mesmo Paulo tendo uma série de dificuldades. Também eu percebo que, apesar desses altos e baixos que Marcos e Paulo tiveram ali no começo do ministério, quando ele era alguém jovem, Marcos, ele atendeu, ele amadureceu. E eu quero que você também, que vai participar da eleição de nossa igreja, que vai servir, que é um crente fiel ao Senhor Jesus Cristo, que você amadureça a ideia de que eu preciso servir a obra de Cristo. Eu preciso servir as coisas do Senhor. E se Deus o chamar, diga sim a Jesus Cristo, porque lembre-se, uma vida inteira de serviço ao Senhor ainda é diminuta, é ínfima diante daquilo que ele fez na cruz. Eu olho que a briga entre Marcos e Paulo aqui já havia reprovado Marcos, Paulo já havia reprovado anteriormente a Marcos, por conta de sua imaturidade na pregação do evangelho. Também a Marcos reconhece ali o amadurecimento, a grande utilidade de João Marcos no ministério, mesmo quando em tempos passados ele não era uma pessoa tão boa e agora ele está servindo. Olha, nada melhor do que o tempo para curar algumas coisas. Tinha uma irmã de nossa igreja que ela, jovem, abandonou a fé e tudo mais e tal, e chutou mal. E todo mundo tentava falar com aquela moça e tudo, e nada daquela moça querer. A mãe orando, a gente orando, eu sempre ficava ali. A moça também é muito espoletada, e você até hoje, né? Você não consegue alcançar o coração daquela mulher. E a mulher engravidou por cargas d'água, a gravidez de um relacionamento que não estava tão certo ali, os BOs da vida, ela também estava um pouco afastada das coisas do Senhor. Parece que aquele bebê que ela vai ganhar, parece que despertou nela, e é um fato, né? Dizem que as mães acabam sendo novas pessoas quando ganham seus bebês. E fez com que ela voltasse ali para o caminho de Deus, voltasse para a igreja e viu ali que é necessário estar na presença do Senhor. Bem, quando você passa por algumas tribulações, alguns problemas, é importante que você aprenda, é importante que você aprenda a
que os problemas podem te fazer alguém melhor e alguém mais forte, pode trazer você para perto de Deus, se você tiver com o óculos certo. Agora, se você não está com o óculos certo, felizmente o problema vai te matar. Como é que eu sei disso? Há obreiros que são inconstantes no ministério de Cristo. Esses obreiros inconstantes, como era o caso aqui de Marcos, às vezes muitos não têm paciência. Tem gente que não tem paciência com outros irmãos. Ai, pastor, o senhor não sabe, pastor, e fulano de tal, pastor. Beltrano tem essa e aquela dificuldade. Tem gente que não tem paciência. Logo, tem gente que acaba descartando o outro irmão. Eu quero que você tenha paciência com alguns irmãos que são líderes hoje, ou mesmo que vão se candidatar à liderança da igreja, ou mesmo querem se pôr como coluna da casa do Senhor. Você precisa ter paciência com alguns, como Marcos, como Paulo teve que ter paciência com Marcos ali, mesmo diante das brigas que eles tiveram. Porém, Barnabé, seu tio, investiu naquele jovem Marcos. Investiu nele como alguém que era bênção para o ministério. E valeu a pena esse investimento, porque perceba que Marcos, ele escreve o livro de Marcos ali. Então, eu ponho a você, eu estava essa semana assistindo aqui e estou participando de um curso com o pastor Paulo Macena, e é um curso de liderança da divisão norte-americana. Aí, o pastor Paulo Macena, ele é departamental da divisão norte-americana, departamental de liderança, então ele treina todos os corpos de ancianato, diaconato, treina os pastores, e eu tive o privilégio de poder estar participando de um programa que ele tem de liderança. Faço até votos para que você também se cadastre e que você participe desse curso de liderança ali do pastor Paulo Macena. E um dos tópicos que ele abordou ali, e outros, ele teve, na realidade, teve uma série de pregadores, uma série de palestrantes. E um dos pontos que ele abordou, um dos palestrantes, eu acredito que cada palestrante pegou um tópico do livro dele, sobre você fazer o discipulado acontecer, você mentorear alguém, essa expressão que ele estava utilizando. Você pegar uma pessoa e mentorear essa pessoa, cuidar dessa pessoa. E ele explicou que ele adotou, aspas, um jovem que não era cristão nem nada, e ele foi viver um pouco da vida desse jovem. Foi na escola com ele, participou de um programa que eles fizeram lá, que ele desenvolveu na igreja dele, de poder pegar uma pessoa, mas participar da vida, mentorear essa pessoa. Há outro também irmão que ele estava abordando lá, que hoje até é um pastor. Eu tive o privilégio de poder, quando estava aí ajudando ele na igreja de Newark, New Jersey, ele pastoreou esse menino, e esse menino hoje se tornou um pastor. Bem, você tem que ter paciência com alguns, você tem que pegar uma pessoa para mentorear. Olha agora na igreja, de todos os irmãos que tem ali. Quem você poderia mentorear, pegar para você, para que você cuidasse? Quem você poderia fazer isso? Chamar para almoçar, orar por ele, sei lá, comprar uma roupa nova pro cara. Eu não sei, estar ali próximo dele, curtir um pouco da vida dele, você poder passar adiante isso na igreja você poderia pegar. Por que eu digo isso? Porque é necessário que você mentorie alguém. E a tese doutoral do pastor Macena, ele fala no seu livro tudo sobre isso daí. Tem um capítulo só sobre o Espírito Santo. Bem, Barnabé aqui, ele mentoreou seu primo, né, seu sobrinho, na realidade, Marcos. Mesmo quando ele tinha feito besteira lá, Barnabé não o abandonou. Tanto é que a dupla missionária se separou por causa dessa questão de Marcos aí. Marcos voltou, Barnabé foi com ele também, deixar ele lá. E depois, no final da vida, depois da briga toda com Paulo, no final da vida, vocês veem que Paulo deixa a dizer que traga, por favor, Marcos de volta, porque Marcos me é muito útil. E Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Então, a importância de você mentorear alguém, e aqui Barnabé, ao mentorear a Marcos, ele faz com que Marcos seja um cara que se tornou tão útil ao ministério que hoje tem um livro inteiro escrito por ele dentro da Bíblia. Bem, será que não está na hora de você pegar alguém e mentorear?
Eu falo isso porque o obreiro Marcos teve uma série de privilégios de trabalhar com aqueles dois apóstolos, né, mais influentes de todo o cristianismo, é Paulo. Ele foi trabalhar com Paulo ali e ele também trabalhou com Pedro. Duas pessoas que privilégio teríamos de trabalhar ali com Paulo e Pedro. Marcos teve esse privilégio. Atos capítulo 12, versículo 12, declara que João Marcos era filho de Maria, uma mulher de posição destacada, e provavelmente ela estava trabalhando ali no cenáculo onde ele realizou a última ceia. Então, perceba que Marcos estava ali cuidando e olhando tudo. Veja o que a palavra de Deus diz. Atos capítulo 12, versículo 12, declara o seguinte. Eu sei que hoje meu sermão está meio técnico, eu estou cansado. Mas olha só o que aconteceu com esses caras. Tem que entender que cuidar de gente é o maior privilégio que temos. Por que eu falo isso? Cuidar de gente é um privilégio. Porque é o seguinte, gente é o que Deus mais ama. E se você aprender a cuidar de gente, você está cuidando daquilo que Deus mais ama. Então aprenda, como Paulo aprendeu e como outros aprenderam. Marcos capítulo 12, versículo 12 diz assim, ó, 12:12. Considerando ele a sua situação, Atos capítulo 12, versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, codinominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Veja só aqui, ele era alguém que estava participando lá. João Marcos era filho de Maria, como o texto bíblico diz, uma mulher de posição destacada dentro do ministério de Cristo. E a provável proprietária ali do cenáculo onde se realizou aquela última ceia. Então, obviamente, quando foi feita a última ceia, foi feita onde? Nesse lugar que ela era proprietária, na casa dela, ali, na casa deles, nas coisas deles. De acordo com Colossenses capítulo 4, versículo 10, Colossenses capítulo 4, versículo 10, a palavra de Deus nos diz que ele também era primo de Barnabé. João 4, versículo 10. João 4, versículo 10 diz assim: E, na verdade, estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então, você percebe aqui, mais uma vez, esse texto aqui não ficou claro, capítulo 4, versículo 10. Estou lendo aqui outro lugar, lendo Colossenses. Capítulo 4, versículo 10 diz assim, ó, Saudai-vos, Aristarco, daí o nome que você botar no seu filho, prisioneiro contigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, e ele for a ter convosco, eu aconselho. Então, perceba aqui, querido irmão, que eles eram parentes, e você poderia começar por onde, então? Começa por um parente seu. Você tem algum parente ali seu, um neto, um sobrinho? Incentive. Se não tiver, caça um jovem na igreja para você ser uma espécie de pai e de mãe. Olha, vocês sabem da minha história, eu já contei um pouco da história de vocês, batizei, fiz curso de casa e tal, aqueles rolos todos. E é o seguinte, eu ao longo do ministério dos anos, eu acabei recebendo alguns irmãos que se tornaram meus pais, minhas mães. Sabe que eu não tenho muito parente, mas eu recebi alguns irmãos que se tornaram meus parentes e me abençoaram. Até hoje, vocês sabem, né? Eu não tenho aqui parente em São Paulo, mas tem alguns irmãos que são colunas em minha vida. Eu tenho algumas pessoas assim que eu falo, Senhor, obrigado por ter colocado essa irmã, esses irmãos no meu caminho, porque eles se tornaram esteio. E você também pode fazer isso. Eu brinco com vocês e dizendo assim, olha, quero convidar as canelinhas de fogo de nossa igreja aqui, do nosso Gol Seek,
para estarem orando por mim, porque são vocês que estarão levantando a gente. Sabe? Quando vocês estiverem de joelhos orando por meu ministério, eu sei que meu ministério vai estar de pé. Quando vocês estiverem de joelhos orando por nossos jovens, um em específico que você quer mentorear, esse cara vai estar de pé porque você fez isso. Eu não quero aqui, e eu sei que a vida de todos é corrida, eu não quero aqui que vocês fiquem, ai, vou orar por todo mundo, vou fazer um monte de coisa. Não. Caça uma alma para você cuidar. Pelo menos um. Pega um irmão, pega um jovem. Eu falo um jovem porque Marcos era jovem, entendeu? Então o cara tem tempo de vida. Se você pegar um irmão mais velho, ok. Mas um irmão mais velho, como é que é, né? É, pau que nasce torto nunca se endireita. Então, tem irmão que é velho e não adianta que você vai falar, 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 o irmão quer fazer desse jeito. Mas quando você pega um mais jovem, parece ser mais fácil educá-lo. Ah, e também tem mais dificuldades, também Pastor, tem mais... pastor, eu Oi, minha posso senhora. falar, é feio interromper uma pregação, mas é muito importante eu dizer. Há tempos atrás, o pastor Levi falou sobre a gente orar por pessoas, né? Assim, e eu fiz esse trabalho com a minha irmã Maria e eu vim orando por ela. Eu segurei, eu peguei ela para cuidar. E, e ela estava tão distante, numa cidade em Belém, muito distante, e nós não nos encontrávamos. Mas eu encontrei em contato com o pastor daquela região, e ele foi visitar, e eles começaram o estudo bíblico, e isso eu já estava orando há muitos anos antes. E aí deu o estudo bíblico para ela se batizou, o esposo se batizou. Hoje ela é uma pregadora da palavra de Deus, é uma mulher que ora comigo às 4h30 da manhã e ao meio-dia, e está aqui no Go Six todos os dias. Então, eu fiz esse processo. Agora eu estou fazendo esse mesmo processo com a minha família toda, através do grupo do WhatsApp. Então, é constante, nós precisamos estar constante carregando aquela pessoa que você decidiu orar por ela até não desistir, até que ela chegue ao batismo, até que ela esteja trabalhando, você esteja carregando ela. Isso mesmo se cabe dentro da igreja. Já fiz isso com muitas pessoas dentro da igreja quando está nessa época de eleições de cargos para a igreja. Desculpa interromper, pastor, mas eu acho Não, que que isso, irmã. Muito boa a sua contribuição, o testemunho dentro da mensagem aqui. Sabe, são coisas como essa que a irmã Rose está falando ali, de que você deve pegar uma pessoa para mentorear e vocês estão vendo o testemunho dela de que funciona, de que as coisas dão certo quando você faz isso e há uma resposta à oração, ao trabalho, ela intercedeu, ela não somente intercedeu, mas ela também foi ao encontro do pastor, ligando para ele tocar ali na irmã dela e ao encontro dela falar ao coração, levar a mensagem de salvação lá. Então, percebam que essas coisas, e foi muito próprio o que a irmã Rose falou aqui, ela fez isso não somente com a parenta, porque é o ministério que ela está guiando agora, tentando salvar sua família, mas ela já fez isso com outras pessoas também. Por isso a importância de você entender que nesse mês de outubro nós precisamos ter um ministério para Cristo. Olha, o Goal Six aqui nós propomos como sendo um ministério para você. Se você tem dificuldade para ter um ministério na igreja local, use o Goal Six como ministério para você. Chame alguém, mentorie alguém para que esteja cada manhã buscando a presença do Senhor. Vocês vão ver que haverá uma modificação em toda a vida da pessoa. Mas não fique só no venha, cadê você? Não sei o quê. Vá ao encontro da pessoa, chame para almoçar, sei lá, faça alguma coisa, faça com que um pastor esteja lá na casa dele e assim por diante. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Barnabé fez isso com Marcos. E eles estavam tentados ali naquela última ceia. De acordo com o texto, ele começou por um parente. No caso aqui, era primo de Barnabé. Atos capítulo 12, versículo 25, também declaram que João Marcos auxiliava Paulo e Barnabé. Ele estava trabalhando, envolvido na obra ali. Olha, tem algumas pessoas que eu tenho mentoreado assim, ficado mais próximo de alguns irmãos, e um deles, ali, o Christopher, a gente levou ele lá para fazer programa de evangelismo no Paraguai. Ele estava aqui trabalhando, eu falei, Christopher,
Vamos lá comigo? E o Christopher, ele estava meio sem recursos e tudo mais, falando, não, é o seguinte, eu vou dar para você a minha passagem. E eu peguei a minha passagem e dei como oferta ao Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu quero que esse menino esteja lá. E aí eu comprei uma outra passagem que foi de outra forma, mas eu dei a minha passagem para ele. E aí ele embarcou, pegou o negócio. Não tinha mais inscrição, porque nós já tínhamos terminado. Eu conversei com minha equipe, falei assim, olha, eu preciso que esse aqui vá. E aí, esse cara, gente boa, pastor, não sei o que, sabe o que é? Quando coloca de última hora e tal, sempre tem uns ruins no meio. Não, pode ficar tranquilo que esse daqui eu cuido. E aí, então, irmãos, o Christopher foi uma bênção lá no ministério. Ajudou. E aí, depois, vocês sabem o que aconteceu. Ele gostou tanto do Paraguai, lá, do programa do Paraguai, e tudo que hoje ele está fazendo medicina lá no Paraguai. E assim, o vento bateu, as coisas modificaram e ele está sendo uma bênção. Ele manda sempre mensagens aqui para mim sobre como ele está trabalhando no ministério, ajudando lá a obra de Cristo naquele local e, ao mesmo tempo, estudando. Bem, saibam que quando você pegar alguém para mentorear, para cuidar, tudo se fará diferente. Por isso que eu fiz essa mensagem com base nessa última aula que eu tive ali com o pastor Paulo Macena. Sabe, irmãos, de acordo com Atos capítulo 13, versículo 13, não só a Marcos abandona a Paulo e Barnabé na sua primeira viagem, e ele vai lá e volta a Jerusalém por conta dessa briga. O obreiro João Marcos, ele tinha alguns problemas, de que ele não era uma pessoa constante, ele tinha algumas dificuldades, e aí então ele precisou ser cuidado. Essas pessoas que você pegar para cuidar, ali que você pegar, não quero que você pegue a igreja toda, meu Deus do céu, não sei pregar, pastor, eu não sei fazer não sei o quê. Não, não, não. Eu quero que você escolha um irmão esse ano. Estamos no processo de eleição aqui no Gol Six também. E aí, então, eu quero então que você aponte, que você escolha alguém que você vai cuidar, já que não temos aqui os cargos de liderança todos, mas eu quero que você seja um líder aqui no Gol Six. Alguém que se propõe a cuidar de gente. Se Deus, o que ele mais gosta é gente, então você vai estar cuidando das coisas que Deus mais gosta. Você vai estar cuidando das coisas do Senhor. Por isso, quando eu olho aqui Barnabé, Paulo chamando de volta a Marcos, eu percebo que Deus estava cuidando da vida de Marcos através desses santos homens aqui, mesmo que na primeira viagem que eles fizeram de pregação do evangelho, teve uma briga, teve um problema. Então, Paulo, Barnabé tiveram que ser pacientes com Marcos e ele foi uma benção para o ministério. Que tal você convidar hoje alguém? Manda uma mensagem depois do Gol Six, não você esquece, entendeu? Manda uma mensagem depois do Gol Six para fulano de tal. Fulano, hoje eu estou orando por você. Sábado eu quero orar pessoalmente. Sei lá, depois do almoço, sabe que na América nós temos muitos irmãos que não têm parente e tal, aquelas lutas, né, de muita gente que foi para a América. Que tal você convidar alguns desses para almoçar com você? Que tal você sentar com eles e conversar, ter algo mais profundo, não ficar só, oi, feliz sábado, cumprimenta na mão, ou passa essa semana orando pela pessoa para Deus preparar você, para Deus apontar, sabe como o profeta foi procurar a Davi, né? Senhor, ilumina aí, mostra para mim quem o Senhor quer que eu cuide. Vê lá um cachorrinho sujo lá, um cachorrinho lá meio fraquinho, vê um irmão lá que está com dificuldade. Então você vai lá e cuida dessa pessoa. Sabe por que eu falo isso? Porque a palavra de Cristo, ela deixa claro que devemos cuidar uns dos outros. E por isso a importância de você pensar no que estamos propondo aqui. Porque de acordo com Atos capítulo 15, versículo 36 ao 34, ali, 36 ao 40, Paulo recusou a companhia de João Marcos nessa segunda viagem missionária. E isso provocou essa separação entre Paulo e Barnabé quando ele fala assim, eu não quero o Marco comigo, e aí o pau quebra. E aí eles brigam lá. Então imagina só, por conta dessa briga aqui, o negócio começou a desenvolver. Bem, irmãos, eu sei que Deus não quer briga com ninguém, mas às vezes, algumas situações difíceis de briga, de problema, são fórmulas que Deus está trabalhando para fazer o quê? Com que você amadureça, com que você cuide mais de gente, com que você faça as coisas do Senhor. Sabe, alguns problemas estão vindo sobre você, talvez para deixar você mais santo, para deixar você mais temente ao Senhor.
E às vezes você pensa, ai meu Deus, esse problema, essa dificuldade e tudo mais. Esses problemas que houveram aqui, de que eles brigaram, fizeram com que tivesse duas frentes de trabalho agora. Paulo foi, pregou, e vocês sabem que Paulo era bruto. É porque assim, fala do texto bíblico, é meio romântico, né? Ai, Paulo, não sei o quê. Paulo não era gente, não, irmãos. Paulo era bruto só ele. Então, imagina só. Mas, pastor, Paulo era um cavalo, bruto só. Mas foi um cara que mais pregou o evangelho, o cara que ia à frente. Talvez se não fosse Paulo, com esse jeito dele, aguerrido, desse jeito, o evangelho não desenrolava. E como ele tinha essa energia toda, vocês sabem, o cara trabalhava de manhã, de noite pregava, era um cara que não tinha tempo ruim para ele. Estudava, era um cara assim muito bom na pregação, né? Ele ia em lugares em que os judeus nunca, jamais iriam. Lá na Grécia, falar do Deus desconhecido, tinha um monte de, no Areópago, né? Tinha um monte de deuses ali no panteão dos deuses, deuses, não sei, pra tudo lá. Se você quisesse um Deus, tinha lá. E aí ele fala, como é que eu vou falar que só tem um de todos esses aqui, porque quanto mais deuses tivesse, mais o povo era próspero. Não, já que a gente é bem, tem um monte de Deus para tudo aqui. A gente é próspero. Agora, imprimir um conceito de que eu vou falar para você de um Deus que não tem estátua, do chamado Deus é esquecido, né? O fator Melquisedeque ali, o Deus que só tinha o buraco lá, mas não tinha a imagem de Deus. Olha, eu vim aqui falar daquele Deus ali que ninguém nunca fala. É mesmo, vamos ouvir esse cara. Nunca ninguém falou dessa estátua invisível. Nunca ninguém falou desse Deus invisível aí. Vamos ouvir? E então ele vai lá e prega o evangelho. Bem, ele se tornou um obreiro útil. Por isso a importância de você mentorear alguém. De acordo com Atos capítulo 15, versículo 39, mesmo preterido ali por Paulo, Barnabé buscou o ministério do jovem Marcos. E ele passou a investir nesse ministério. Atos capítulo 15, versículo 39, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Atos 15, 39. Atos 15, 39. Diz assim: veja o que a Bíblia diz para nós hoje. Atos 15, 39 diz assim: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou até Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, é um fato de que ele era um obreiro útil, mesmo preterido ali, né? Paulo não quis ficar com ele, mas a gente percebe que Barnabé foi com ele porque o camarada era útil. Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo também mostra que não guardou ressentimento para com João Marcos e recomenda que a igreja de Colosso receba a Marcos ali. Então você percebe que ele não guarda no coração alguns ressentimentos. Que tal, então, você também não guardar no coração alguns ressentimentos de alguns irmãos? Sabe? Se eles fizeram o que fizeram é porque não são maduros, então eles precisam de você. Eu tenho que falar esse tipo de mensagem, parece ser muito chata, porque você às vezes não quer ficar perto dessas pessoas que são ruins, mas na igreja de Cristo nós temos que cuidar daquele dedinho que está machucado. Nós temos que cuidar daquele dedinho que dói. Na igreja de Cristo, nós temos que lavar as mãos, porque elas estão sujas. O corpo de Cristo é assim. Então, se você, querido irmão, é mais maduro e você se propõe a ser uma pessoa melhor, que tal você cuidar daqueles que têm dificuldades, que têm mais dificuldades? Bem, eu sei que não é um serviço fácil. O ministério que estou chamando para você ser o líder do departamento. Eu sei que não é fácil isso, mas é para você cuidar da igreja de Cristo. Não escolhe todo mundo, não é para fazer com todos, mas é para você escolher pelo menos um. Eu termino aqui falando a vocês de que Paulo, ele era um obreiro útil e Paulo reconhece a grande utilidade de João Marcos para o ministério. E ele pede que o leve imediatamente ao seu encontro e ele recebe como um obreiro indispensável ao ministério. 2 Timóteo, capítulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Nós lemos ali no começo, né, esse texto de 2 Timóteo, de que ele estava procurando
vir depressa, e então ele toma ali Marcos e fala o seguinte: Brasil também, pois Marco me é muito útil ao ministério. Ele pede para trazer Marcos. Então, irmão, você tem que entender que aqueles irmãos que são mais problemáticos, que são mais agitados, que têm mais dificuldade, se conseguir você se colocar eles na mão do Senhor, na obra de Cristo, eles vão ser uma bênção. Ah, e vou sempre procurar aquele irmão meio mufino, aquele irmão que não fala nada e tal, puxa vida. Não, irmãos. Às vezes eu olho para umas pessoas dessas, o irmão não é quente nem frio. O irmão não faz nada ali. Ah, lógico, né? O diabo vai atrás de todo mundo, mas nem o diabo quer o irmão, porque o irmão não faz nada. Está lá na igreja, senta. Agora, aquele que está latindo, aquele que está avançando, aquele que está indo para frente, aí as pessoas querem jogar pau, querem jogar pedra, querem jogar água quente. Por quê? Porque é um cachorro que está aguerrido, que está indo para frente, que está fazendo negócio. E por isso sofre o que sofre. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Por isso você, às vezes, sofre o que sofre. Por quê? Porque você está aguerrido para as obras de Cristo. Você está trabalhando na obra do Senhor. Agora, aquele irmão que está sentado e tal, o diabo nem quer, deixa ele lá. É melhor que ele fique sentado, não dê trabalho nem para mim, nem para os outros. É um fato, irmãos, de que Paulo era um obreiro útil. Marcos era um obreiro útil também. E nós percebemos aqui que João Marcos se torna o escritor do Evangelho, chamado o Evangelho de João Marcos. Segundo o teólogo, João Marcos escreveu o seu Evangelho durante o período que viveu com o apóstolo Pedro. Então, ele escreve esse Evangelho advindo daquilo que Pedro estava falando ali, uma testemunha ocular de Cristo. Por isso que os teólogos declaram isso, de que ele escreveu na época que ele estava com Pedro. Então, imagine o privilégio de você viver, trabalhar com Pedro e trabalhar também com o apóstolo Paulo ali. Eu termino declarando a vocês que devemos apoiar e ajudar os nossos obreiros mais jovens. Se você viu que entrou um irmão na liderança e é jovem, apoie esse. Escolhe, por exemplo, adotar um professor da escolinha das crianças. Escolhe adotar um jovem que está ali lutando, trabalhando na obra de Cristo, que tem dificuldades. Escolha alguém. Veja, para que isso? Para que você procure amadurecer a vida espiritual desse irmão. E Barnabé, ele investiu nesse João Marcos aí. Ele investe no seu primo, ali, no seu sobrinho. E nós percebemos os frutos desse investimento. Até hoje, o Evangelho de Marcos pega. Por quê? Porque Barnabé cuidou do cara. Talvez você vai construir algumas pessoas que vão ter filhos e esses filhos vão ser educados pelo Senhor. Eu me lembro, essa mulher, eu não sei o nome dela. Eu sei que ela é da igreja lá do, sei lá onde ela é. E eu lembro que eu tenho um monte de irmão que já passou pela minha mão. Mas assim, essa irmã, eu tinha acabado de sair de casa e a mãe não me queria mais e tal, porque eu virei crente, aquelas coisas todas. Eu devo ter uns 11 anos, eu acho mais ou menos isso. E eu lembro que eu fui numa programação da igreja do Coqueirão. Coqueirão, é o nome da igreja. Ficava perto da União lá. Lá em Belém do Pará. E eu lembro que eu fui na casa de uma irmã e eu conversando e tudo, a irmã me tratou com tanto carinho. Isso eu nunca faço. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar. A Rosa fica até falando, né? Mas eu não sou de ficar chorando. Não sei fazer essas coisas. E eu me lembro que eu estava na casa dessa irmã, a casa dela ficava perto da casa da minha mãe. Eu não sei que cargas d'água, eu fui contar alguma coisa, ela sabia da minha luta lá e tal. Fui, ó, comer, jantar na casa dela, não sei o que era. E eu comecei a chorar, com essa irmã. E aí eu lembro, era uma senhora, está viva hoje, devia ter uns 40 anos, alguma coisa. E eu, menino de 10 anos, 11 anos, eu lembro que eu comecei a chorar. A irmã, estava sentada no sofá dela, a irmã, né, tentando me acalmar e tudo, e me colocou assim, e eu coloquei o braço assim e fiquei chorando em cima do colo dela. Depois eu pensando, né?
e chorando em cima do colo dela. E a irmã passando a mão na minha cabeça, ô, meu filho, vai melhorar, vai dar certo e tal. Pá. Eu chorei ali durante algum tempo, mas chorei bastante. E eu senti o afago de Deus, de uma mãe, de alguém assim, próximo, que cuidou de mim no momento em que não estava fácil. Sabe? Quando eu olho para a história de João Marcos, eu percebo que teve uma pessoa que cuidou dele, que era Barnabé. Que seja você agora, em vez de colocar o nome Barnabé, coloca o seu nome. Você vai cuidar de um irmão que não está bem, de um jovem, cuidar da próxima geração da igreja, que você vai ser o esteio espiritual, que você vai abençoar um jovem mentoreando ele. Eu lembro de um monte de coisa que Deus já fez, mas o que essa irmã fez é impagável. Sabe quando você consegue o seu primeiro saláriozinho, sabe? Que você nunca esquece. Eu sei que você já ganhou muito dinheiro depois, mas quando você tem o primeiro saláriozinho, pô, eu ganhei tudo. Primeiro dinheiro, aquele você nunca esquece, não teve tanta alegria do que o dinheiro que você tem hoje. Eu penso que o que aconteceu comigo, com aquela irmã, já aconteceu muitos milagres, muitas bondades do Senhor, mas eu não esqueço daquele. A irmã nem lembra mais de mim, sei lá, né? Mas eu não esqueço daquilo que aconteceu comigo, Deus cuidando de mim. Bem, seja você o irmão canelinha de fogo, cuide de um jovem, cuide de um irmão de nossa igreja. Bem, colhemos de fato até hoje a bênção que foi o Evangelho de Marcos. Ler o Evangelho de Marcos é ser agraciado por Barnabé, alguém que cuidou de Marcos. Uma família bem feita talvez seja agraciada porque um dia você cuidou. Essa irmã não sabe, mas aquilo que ela fez, o marcos que ela deixou em minha vida, fez com que toda a trajetória fosse modificada. Mesmo diante de dificuldades que eu estava enfrentando com a minha família, porque eu virei crente e tudo mais e tal, e vocês já sabem das lutas que houveram, aquela irmã mostrou para mim que o Senhor estava comigo e ela me acalmou no momento de dor. Através desse tesouro que a gente percebe no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, nós recebemos o afago de quem? De Barnabé. Que Deus abençoe você, que você seja útil ao ministério, que você cuide de alguém, que você se envolva, mais do que se envolver, se comprometa aqui no Gol City a trazer uma pessoa a mais e que você mentorie essa pessoa. Que seja você, querido irmão, o canelinha de fogo, que você esteja intercedendo por meu ministério, porque enquanto você estiver orando, vai dar certo as coisas que eu tocar. Por quê? Porque tem irmãos que estão comungando, orando, pedindo e clamando. E aí então Deus vai continuar se levantando. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja contigo e que a graça do Senhor seja renovadora em nossa vida. Vamos orar.